Oi pessoal, eu sou a Rafaela do PET Engenharia Química e hoje eu vou estar ministrando o exercício 10 da nossa lista de balanço de massa com reação química. Então, o enunciado do exercício diz que uma labareda, flare, é usada para converter gases não queimados em produtos inócuos, como CO2 e H2O. Se um gás que apresente a seguinte composição percentual: 70% de CH4, 5% de C3H8, 15% de CO, 5% de O2, 5% de N2 for queimado em uma labareda e o gás de exaustão contiver 7,73% de CO2, 12,35% de H2O e o fechamento do balanço com O2 e N2, qual será a porcentagem em excesso do ar usado? Então, para começar, eu montei aqui um fluxograma para representar melhor o processo. Então, a corrente X, que é a corrente de alimentação, que contém 0,7 de CH4, 0,05 de C3H8, 0,15 de CO, 0,05 de O2 e 0,05 de N2. Aqui é a corrente de entrada de ar, que apresenta 0,21 de O2 e 0,79 de N2, que essa é a composição do nosso ar, e aqui a corrente Y, que é de saída de gás de exaustão, que apresenta 0,0773 de CO2, 0,1235 de H2O, e aqui é o que a gente quer saber, que é a porcentagem de O2 e de N2. Então aqui a gente vai adotar uma base de cálculo de 100 mols aqui de entrada para X. E agora, fazendo o balanço de massa por elemento, primeiro do carbono. Então, aqui que a gente vai ter um carbono, referente a CH4, vezes 100, que é a base de cálculo que a gente adotou, vezes 0,7, que é a composição do metano para essa corrente, mais 3 carbonos presentes em C3H8, vezes 100, vezes a composição de 0,05, mais 1, aqui para o monóxido de carbono, vezes 100, vezes a composição de 0,15, que vai ser igual à corrente de saída, aqui de CO2, 1 vezes a corrente Y, que a gente não sabe, vezes a composição, de 0,0773. Agora, o balanço de massa por elemento do hidrogênio. Aqui a equação já está simplificada por 2, então, por exemplo, aqui em CH4, a gente possui 4 hidrogênios na molécula de CH4. Então, mais simplificado por 2, esses 4 hidrogênios vai ficar 2. Então, vai ficar 2 vezes 100, que é a base de cálculo, vezes 0,7, composição, mais 4 vezes 100, vezes 0,05, aqui para C3H8, que vai ser igual a 1 vezes Y, vezes 0,1235, aqui H2O. Agora o balanço de massa por elemento do oxigênio. Aqui a equação também já está simplificada por 2, então vai ficar 1 dividido por 2, que é meio, vezes 100, que é a base de cálculo, vezes 0,15, aqui para CO, mais 1, vezes 100, vezes 0,05, aqui para O2, vezes 1, vezes a corrente de entrada de ar, vezes 0,21, aqui para O2, que lembrando que a equação já está simplificada por 2, que vai ser igual aqui a corrente de saída de Y, vezes 1, vezes 0,0773 mais meio, vezes 0,1235, mais A, que é o que a gente quer descobrir em O2. E aqui para o nitrogênio, a equação já é simplificada por 2 também. Então, aqui vai ficar 1 vezes 100, vezes 0,05, aqui para a entrada em X, mais 1 vezes a corrente W, vezes 0,79, aqui, igual a corrente Y, que a gente não sabe, vezes a composição aqui em Y de N2. Então, para começar, resolvendo os balanços de massa, a gente vai começar para o carbono, que foi aquela primeira equação que a gente obteve. Então, a gente vai ficar aqui com 100 vezes 0,7, mais 100, 0,05 vezes 3, mais 100 vezes 0,15, igual a Y,
vezes 0,0773. E resolvendo essa equação, a gente vai ter que a corrente de saída Y vai ser igual a 1.294 mols. Então aqui, a partir dessa relação, aqui o 0,0773 mais 0,1235 mais A mais B, que vai ser igual a 1. Então aqui, referente à composição de CO2, aqui de H2O, aqui de A, que é de O2, que a gente quer saber, aqui de N2, que a gente também quer saber, que vai ser igual a 1, que vai ser referente ao 100% dessa corrente, que é a Y, e a gente vai obter que A mais B é igual a 0,7992. E com o Y também, que a gente já obteve, que vai ser igual a 1.294 mols, a gente pode resolver o seguinte sistema. Então, esse sistema aqui, que contém o balanço de massa para o nitrogênio, para o oxigênio e essa relação que a gente obteve de A mais B igual a 0,7992. Então, aqui a gente vai reescrever o sistema nessas três equações. Então, aqui a gente vai somar as equações 1 e 2, e vai ficar essa equação bem grande aqui, e a gente vai manter a 3 de A mais B igual a 0,7992. Aqui a gente vai isolar o y do lado esquerdo da equação e manter novamente essa segunda equação, essa terceira equação, na verdade. E agora, substituindo 2 em 1, a gente vai obter que 5 mais 0,79 vezes W mais 12,5 mais 0,21 vezes W igual a Y vezes 0,7992 mais 0,139. A gente vai obter que 17,5 mais W vai ser igual a 0,93882 vezes Y. Agora, a gente substituindo o valor de Y, que a gente obteve, encontrado anteriormente, a gente vai obter que a corrente W, que é de ar, vai ser igual a 1.996,53 mols. Agora, a gente vai fazer o cálculo da porcentagem do ar em excesso. Então, primeiro a gente precisa calcular a quantidade de ar, que seria o O2 teórico aqui. Ou seja, seria a quantidade de O2 necessária para a combustão acontecer, considerando uma reação completa. Então, agora a gente vai escrever as equações de combustão dos componentes do combustível para a gente poder calcular a quantidade de O2 requerida para cada uma dessas reações. Então, começando para o CH4, essa aqui é a reação de combustão do CH4. Então, como o combustível, que é dito no exercício, é composto por 70% de CH4, 70% de O2 e 70% do O2, essa reação, compõe o combustível. E como a base de cálculo que a gente utilizou para X é 100 mols e o coeficiente estoquiométrico de O2 nessa reação é 2, a gente pode escrever que 70, que seria o 70%, vezes os 100 mols da alimentação, vezes 2, aqui do coeficiente estoquiométrico, vai ser igual a 140 mols. Agora a equação de combustão para o C3H8. Então, como é dito no exercício, que o combustível é composto por 5% de C3H8, 5% do O2 dessa reação compõe o combustível. E como a base de cálculo utilizada é 100 mols, novamente, e o coeficiente estequiométrico do O2 nessa reação é 5, a gente pode escrever que 5 vezes 5 vai ser igual a 25 mols. E aqui a equação, por último, de combustão para o CO. Como o combustível é composto por 15% de CO, 15% de O2 dessa reação compõe o combustível. E como a base de cálculo é 100 mols e o coeficiente estequiométrico do O2 na reação é meio, a gente pode escrever 15 dividido por 2, que vai ser igual a 7,5 mols. Agora, somando os valores calculados para todas essas equações de combustão e descontado 5%, que é igual a 5 mols,
de O2 presentes no combustível, temos a quantidade necessária de O2 para que o combustível entre em combustão, que vai ser de 167,5 mols. Agora, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de O2 presente no ar. Então, aqui a gente pegou a nossa corrente W, que a gente já tinha encontrado, de 1.196,53 mols, vezes a composição de oxigênio nessa corrente, que é 0,21, que a gente vai obter 251,27 mols. Agora aqui a gente calcula a diferença entre esses dois valores. Então aqui a quantidade de O2 presente no ar e a quantidade necessária para que realize a combustão. A gente vai obter 83,77 mols. Agora, calculando a porcentagem desse excesso em relação à quantidade necessária de O2, então a gente vai colocar a fórmula de novo aqui do excesso de ar. E a gente vai obter aqui 87,77 dividido por 167,5 vezes o 100. E a gente vai encontrar que a porcentagem do oxigênio em excesso para esse processo vai ser de 50%. E é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e curtir o vídeo também. E até a próxima!